Oi, pessoal, Deus abençoe vocês, que esteja saúde, que você esteja com saúde, se livrando das enfermidades, né? Mas se acontecer alguma coisa também, vamos pedir a Deus que abençoe e cure os nossos amigos, nossos parentes, enfim, que a gente possa ser abençoado por Deus, mesmo nas dificuldades. Eu gostaria hoje de tratar de um assunto um pouquinho diferente, seria a ansiedade. Se vocês observarem, vocês vão ver que a ansiedade tem trazido muitos problemas para a nossa vida e não solução. E muitas vezes a gente fica ansioso. Pode notar que nós somos ansiosos já de natureza. Parece que a gente está sempre ansioso por alguma coisa. Mas se a gente pesar e ver, a gente vai ver o que resolveu nossa ansiedade. A ansiedade, na realidade, é um problema. Então a Bíblia aqui fala algumas coisas e eu sempre me baseio naquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala, Ele quer o melhor para nós. E Ele fala a coisa mais perfeita. E se a gente observar, a gente andar dentro dos padrões de Deus, a gente vai ter retorno. Retorno de paz, retorno de alegria, retorno de dignidade. Então, são coisas que é muito mais importante do que a gente ficar se preocupando com muitas coisas que não tem necessidade. Então, veja bem, para que a gente observe esse problema de ansiedade, a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27, diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Esse é o recado de Deus. O recado que Deus traz uma mensagem para nós, uns ensinos para nós, para a gente observar, para que, através desses ensinos que Ele traz para nós, a gente possa ser muito mais feliz do que viver ansioso, desesperado. A ansiedade, ela traz desequilíbrio. A pessoa muito ansiosa, ela é desequilibrada. Ela está sempre nervosa, ela está sempre agressiva, depressiva, grosso. Muitas vezes isso é o que a pessoa ansiosa acaba fazendo. A pessoa é muito ansiosa e traz tanta consequência com a sua própria vida. Então, o interessante para nós é a gente sempre fala e fala das coisas de Deus. Por quê? Porque Deus controla de uma maneira perfeita. E aqui ele está falando para a gente não ser ansioso, por quê? Porque ele tem amor por nós, ele cuida de nós. Se a gente confiar em Deus verdadeiramente, ele cuida de nós, ele veio para cuidar de nós. Ele ama a gente tremendamente. Então, o que a gente não observa na nossa ansiedade, muitas vezes, é desejar que Deus faça coisas que nós não precisamos. A gente não precisa de determinadas coisas, os excessos. A gente quer sempre as coisas com excesso. Se eu tenho um carro, eu quero ter dois. Se eu tenho uma casa, eu quero ter uma casa mais bonita de todos. Enfim, tantas vaidades que a gente vai aprendendo, que a vida, que Deus não ensina isso. Ensina coisas simples, para a gente ser simples e objetivo. Essa objetividade, quando você é muito ansioso, você pensa só em você. Você fica egoísta também, porque você quer ser vítima sempre. E isso não é correto. O que a gente deve viver é viver com outras pessoas. Ter uma vida numa sociedade, ser uma sociedade, e beneficiar essa sociedade. Não se aproveitar da sociedade, muitas vezes, para atingir os nossos objetivos financeiros. Porque muita gente, às vezes, pensa que ter dinheiro é o suficiente para ser feliz. Não é assim. Isso daí é a ansiedade que faz as pessoas ficarem assim, obcecada por determinadas coisas que a gente não precisa.
O que a gente realmente precisa é observar aquilo que Deus mostra. E Ele mostra de uma maneira perfeita. O que a gente muitas vezes quer é não olhar. Não olhar para aquilo que Deus manda você fazer e fazer do jeito que a gente pretende fazer. Eu creio sempre que Deus manda mais do que eu. Tem que mandar muito mais do que eu, porque eu não sei, os meus domínios não são como os de Deus. Os deles são perfeitos e os meus é imperfeito. Então eu ponho minha vida nas mãos de Deus para que Ele possa fazer a sua vontade. E quando Ele faz a sua vontade, Ele não me deixa só feliz. Ele deixa pessoas que têm contato comigo também felizes. Essa deve ser a nossa vida. Fazer não só viver feliz, mas com que as pessoas também sejam felizes. Quando a pessoa é muito ansiosa, ele só pensa nele. Ele está sempre pensando nas dificuldades dele. E não é assim. Não é assim. As dificuldades, todos têm dificuldade. Cada um tem problema, cada um tem necessidade. E é necessário que a gente esteja unidos para glorificar a Deus e para que a gente não fique obcecado por determinadas coisas na terra que não resolve nada. O que importa é você ser rico se não tiver felicidade? O que importa é você ter todos os seus desejos se você não tem aonde ficar? Ou com quem se divertir? É muito mais importante a gente ter uma vida junto com o nosso próximo, com os nossos amigos. Por isso que eu amo muito minha família. Eu amo muito minha família por quê? Porque isso deve ser a coisa principal em nossas vidas. Não a ansiedade por querer ter, ou por querer possuir, ou por querer ser do jeito da gente. O ansioso é aquele que quer tudo da sua maneira. Mas se eu procurar a maneira de Deus, eu acerto mais. Eu não tenho dúvida disso. Eu acerto muito mais. Então, veja bem, aqui ele está mostrando para a gente não se preocupar com a vida. Cada dia tem o seu mal. E a gente sabe disso. A gente sabe que a gente passa por dificuldades. Mas e daí? As outras pessoas também passam. E a gente pode estar unidos na presença de Deus para passar as dificuldades junto, mas com a presença de Deus. Como que isso é importante em nossas vidas? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E não fique ansioso, porque cada dia tem o seu mal. E a gente tem que enfrentar a situação. A gente vive nesse mundo para enfrentar situações, mas não para se desesperar por causa de situações. Que Deus possa nos abençoar. E com saúde, com enfermidade, com dinheiro, sem dinheiro, enfim, que a gente possa observar que Deus ama e tem muito mais a nos dar do que a gente imagina. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja com vocês. É o desejo do meu coração. Observem a Bíblia. Ela é a instrução para as nossas vidas. Deus abençoe.